Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. Hoje iremos falar sobre aquelas que, na minha opinião, são as 10 melhores teologias sistemáticas em um só volume disponíveis em língua portuguesa. Rapidinho, fique conosco, depois da vinheta estaremos de volta. Teologia sistemática. Será que é necessário eu ter uma na minha estante? Aqueles livros grossos, que geralmente não são com valores muito baixos. Será que é importante? Para qual público que uma teologia sistemática ela é destinada? Então, nesse review de hoje, estaremos tentando expor as características que uma teologia sistemática tem e aquela necessidade. Para qual público será que é destinado uma teologia sistemática? Então, a teologia sistemática, ela foi desenvolvida como uma forma de separar os temas importantes presentes na Bíblia e bem minuciosamente discorrer sobre esses temas. Nós temos, na verdade, são 10 doutrinas que na teologia sistemática geralmente são abordadas. São doutrina do homem, doutrina da Bíblia, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, da Igreja, anjos e demônios, pecado, salvação e escatologia ou doutrina das últimas coisas. São geralmente essas 10 doutrinas que estão presentes em uma teologia sistemática. Mas é bem verdade que algumas dão mais ênfase a determinados assuntos, outras não tocam certas doutrinas com tanta profundidade. Mas agora aqui, quando nós estivermos expondo essas 10, procurarei demonstrar para qual público talvez aquela teologia sistemática ela possa atender mais e quais aquelas ou qual aquela que para quem está iniciando seria mais aconselhável. Porque teologia sistemática tem algumas que têm uma linguagem um tanto quanto mais truncada para aqueles que estão querendo ter o seu primeiro contato com elas. E assim, para aqueles que pensam, mas será que vale a pena eu desembolsar um valor alto para uma teologia sistemática? Que finalidade ela vai ter na minha estante? Ou senão, que finalidade ela vai ter para minha edificação, para os meus estudos? Geralmente a pessoa ela gosta ali de fazer o seu devocional e usa Bíblia de estudos, só que Bíblia de estudo ela não tem uma profundidade em certos assuntos, em certos temas, que são necessários para que nós, cristãos, possamos nos aprofundar ali determinada dúvida, ter ali uma sistematização daquele assunto, pegando toda a Bíblia, tudo aquilo que é abordado daquele assunto e deixando bem explicado e de fácil entendimento para nós. E nesse ponto eu gostaria de dizer que, com a necessidade, respondendo essa pergunta, com a necessidade que eu tenho de ter uma teologia sistemática. Primeiro, se você é pastor, se você é seminarista, como até no meu caso, se você é líder de pequeno grupo, se você é professor da Escola Bíblica Dominical, então já se enquadrou nesses 4 grupos aqui, eu acho que é quase que uma necessidade ter uma boa teologia sistemática para consulta e para estudos. Agora, não estou enquadrado em um desses 4 grupos, mas aí você é um estudioso da Palavra de Deus,
você faz o seu devocional, de repente se depara ali com determinada questão, determinada dúvida, e que, vou levar essa dúvida, vou perguntar para o pastor. Não, se você já tem uma teologia sistemática em casa, você já vai lá, já consulta, já pesquisa, já facilita o seu entendimento para muitos assuntos que são realmente de mais difícil compreensão. Então, eu acho que já deu para perceber que é sempre necessário ter pelo menos uma teologia sistemática para que possa ser consultado em eventual dúvida. E para aqueles que não estão enquadrados naqueles 4 grupos que eu citei, ou até para aqueles dos 4 grupos, não necessariamente um pastor, um seminarista, mas até aquele estudante que é professor de EBD e que fica estudando ali mais a fundo a palavra de Deus para poder ministrar uma aula, e até para os outros interessados, eu indicaria, vamos começar esse top 10 a partir de uma introdução à teologia sistemática. E a primeira que eu indico, no caso a 10ª, é essa aqui, de R.C. Sproul, Introdução à Teologia Sistemática, Somos Todos Teólogos. Essa aqui, ela está no meu tablet aqui, porque eu adquiri pela Amazon, e nesse formato aqui eu só tenho ela no formato eletrônico, eu não tenho ela física. Aqui nós podemos dar uma noção de quão importante que é essa teologia sistemática aqui para aqueles que têm receio de comprar uma teologia sistemática, acha que vai ser difícil a compreensão de uma teologia com uma linguagem mais rebuscada. Essa aqui é excepcional. Vamos ver o que Joel Bick ele diz a respeito. Você já quis que a teologia fosse apresentada de forma simples? R.C. Sproul tem o dom de simplificar coisas sem trivializá-las. Como um pai que ensina seu filho a nadar, ele pode nos levar a águas profundas sem permitir que nos afoguemos. Por isso, eu o convido a mergulhar nesta piscina do conhecimento de Deus. Se você quer saber a respeito do que faz a Bíblia ser diferente, quem Deus é, por que Cristo morreu, como o Espírito Santo age na alma de uma pessoa ou o que acontecerá no dia de juízo, nestas páginas você achará respostas claras de um mestre sábio. Aqui mais à frente, isso aqui é uma introdução à teologia sistemática. Essa Somos Todos Teólogos, ela vai lhe demonstrar uma abrangência assim, interessante para uma introdução, porque ela vai te falar aqui sobre, já vai chegar falando na parte 1, que é o que é a teologia, o escopo e o propósito da teologia. Aí vai ter toda a parte dizendo sobre revelação especial, infalibilidade e inerrância, canonicidade. A parte 2 continua falando sobre teologia propriamente dita, conhecimento de Deus. Aí vem falando os atributos. Tem a parte 3, antropologia e criação. A parte 4 é cristologia. A parte 5, pneumatologia. A parte 6, soteriologia. A parte 7, eclesiologia. Vem a parte 8, escatologia. Então, para uma introdução à teologia sistemática, essa Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, é uma excelente pedida para aqueles que estão interessados em uma introdução, que querem dar os primeiros passos com a teologia sistemática. E na 9ª posição, eu vou trazer a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, que é de Stanley M. Orton. Essa aqui, ela é uma teologia com uma pegada pentecostal.
Ah, mas você não é pentecostal, Rodrigo? Mas por que está fazendo uma teologia sistemática pentecostal na tua estante? Sim, eu até já fui. Eu nasci em um lar batista, eu passei mais de 20 e poucos anos na igreja batista, e depois, quando eu fui morar em outra localidade, eu fiquei durante alguns anos em uma igreja pentecostal, e agora já estou de volta ao berço batista. Sou até da PIB, da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, mas a questão de ter uma teologia sistemática pentecostal para consulta, para estudos, é sempre interessante, porque são assuntos que serão abordados. Por mais que eu não tenha o entendimento de que essa seria a linha correta de interpretação de determinados pontos da Bíblia, mas é interessante você ter para estudar também, ver qual os argumentos utilizados por aqueles que defendem e entendem determinadas doutrinas, determinadas interpretações a respeito da Bíblia. Então, eu acho interessante, sim, que a gente tenha também material que seja da linha pentecostal. Quem é pentecostal tem material reformado, e assim, reciprocamente, a gente vai estudando e entendendo um pouco mais das diferentes interpretações bíblicas. Nesse ponto aqui, eu gostaria só de destacar uma característica deste livro que eu percebi, que ele foi feito de forma que o conteúdo dele ele não tem tanto assim, porque as margens elas estão bem largas, ficou uma coluna pequena, tá vendo aqui, ó? Porque é destinado bastante espaço apenas para a margem, e a letra é bem grande. É bom para o leitor, mas assim é bem perceptível que se utiliza desses recursos para poder compensar e colocar um número de páginas para dar robustez até na teologia sistemática, mas que, diferentemente de outras ali, elas têm a margem bem pequena e com a letra não tão confortável para se ler, mas até para economizar a parte do recurso gasto para produzir a obra, porque tem tanto conteúdo para ser colocado naquela obra que é preferível sacrificar um pouco a nossa leitura, a nossa visão, mas que venha disponível às mãos do leitor bastante conteúdo por um custo menor. Aqui até dá para fazer uma visão panorâmica aqui do índice, para saber quais assuntos, especificamente essa teologia pentecostal, ela vai abordar. Vem aqui o panorama histórico, fundamentos teológicos, a palavra inspirada de Deus, o Deus único e verdadeiro, a Santíssima Trindade, seres espirituais criados, a criação do universo e da humanidade, origem, natureza e consequências do pecado, Senhor Jesus Cristo, a obra salvífica de Cristo, o Espírito Santo e a santificação, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a cura divina, a Igreja do Novo Testamento, a missão da Igreja, as últimas coisas. Aí vem notas. Só de notas, nós temos aqui 150 páginas só de notas. E a obra ela tem em torno de 800 páginas, então quase que ali um quarto, né? Quase um quarto da obra são notas. Aqui foi feita a reunião de vários eruditos pentecostais na produção desta obra. O seu editor, quem fez, o Stanley Orton, ele compilou aqui
opiniões de eruditos pentecostais. Então, tem até aqui um ponto que eu deixei marcado para que conheça o estilo literário aqui dessa obra, que fala sobre o batismo no Espírito Santo. John Wycliffe. Muitas obras de teologia sistemática não apresentam um capítulo específico a respeito do batismo no Espírito Santo. Na realidade, de modo geral, a pessoa e a obra do Espírito Santo têm sido grandemente negligenciadas. William Barclay escreve: a história da Bíblia é a história de homens cheios do Espírito. Mesmo assim, o nosso modo de pensar acerca do Espírito Santo é mais vago e indefinido que nossas formulações teológicas de qualquer outro elemento da fé cristã. Aqui deu para ter uma pequena experiência com esta obra, e dentre as obras pentecostais, se você está sentindo falta de uma outra, não falou a de Rodney Williams, não está falando de outros autores, é porque as obras que porventura você sinta falta de que não serão citadas aqui dentro das 10, é porque eu não tive contato e ela não entrou no meu radar por vários fatores, dentre os quais custo-benefício, assuntos abordados, se já foram abordados, o foco das outras teologias sistemáticas que já estão junto comigo e fazem parte dos meus estudos, e eu já acho que ali, em relação àqueles assuntos, já estou bem amparado, então eu não adquiri outras teologias sistemáticas, e desta forma eu não vou poder emitir opiniões em relação a obras que eu não tenho contato, e se porventura ficar sentindo falta de alguma outra teologia sistemática que também seja relevante no cenário nacional, pode até colocar aqui nos comentários, mas deixar sua opinião sobre ela também, que vai estar contribuindo aqui para todos que estão assistindo ao review, assistindo a este vídeo na busca de formar opinião. E deixo bem claro, se não está presente aqui é porque, na minha opinião, eu não achei necessário, por algum fator abordado por mim, que ela não entrasse aqui dentro do meu pool de teologias sistemáticas para consulta e estudos. Então essa aqui foi a 9ª colocada. Nós temos agora como a 8ª colocada essa teologia sistemática aqui, ó. Teologia sistemática contemporânea. E quem é o organizador é o Júlio Andrade Ferreira. Essa é uma teologia sistemática que ela tem um valor baixo para aquisição. É uma teologia sistemática para aqueles que não têm nenhuma teologia sistemática. Tem um custo-benefício bom. Agora, quem for ter contato com ela é uma teologia sistemática que eu não indico para que seja a sua primeira teologia sistemática. Eu indico aquela que do R.C. Sproul, Somos Todos Teólogos. Depois que já teve contato com outras teologias sistemáticas, pode até fazer parte dos seus estudos essa contemporânea, por causa que ela tem bastante assunto que é abordado, que tem, assim, ela vai abordar muitos teólogos aqui liberais, tem Bultmann, são até outros excelentes teólogos no seu pool, mas tem os teólogos aqui que são os liberais, como Albert Schweitzer, tem aqui uma abrangência bem eclética. Vai de Louis Berkhof, que não é liberal, é um excelente teólogo, e depois nós iremos falar mais à frente dele. Tem Karl Barth, Emil Brunner, Otto Piper, Oscar Cullmann, Albert Schweitzer, Martin Dibelius. Aí vem aqui, tem o Augusto Hopkins Strong, outro conhecido. Tem João Calvino também aqui, sendo
tratado. Mais algum aqui, deixa eu ver que eu posso compartilhar como conhecido. Acho que são os mais conhecidos. E como ela é uma teologia sistemática que aborda muito sobre o liberalismo, ela tem críticas ao liberalismo, como é até a página que eu abri aqui, para aqueles que não têm uma teologia sistemática que trate tão especificamente assim e queira estudar mais sobre esse assunto, é uma excelente aquisição. O custo-benefício dela, o valor dela é baixo e ela trata muitos assuntos que não são tratados nas teologias sistemáticas convencionais, porque essa aqui, como o nome já diz, é teologia sistemática contemporânea. Ela diz aqui, ó, crítica ao liberalismo, Júlio Andrade Ferreira. O simples conhecimento das correntes de pensamento apontadas é útil para a crítica da nova literatura evangélica. Não será, porém, sem propósito um balanço do que se pode pensar a respeito dela, um conservador. É o que tentarei formulando uma série de perguntas e dando as respostas que cabem dentro do artigo da revista e do meu saber. Aí vem aqui, ele tenta discorrer de forma de ter uma visão de um conservador, pelo que deu para perceber. Ele coloca aqui, o que há de bom no liberalismo? Haverá dentro dessas teorias elementos de verdade? Elas representam boa parte do protestantismo moderno na Europa e nos Estados Unidos. Seja-me permitido citar a palavra do pastor G. Casales em Positions Protestantes. Sempre nas épocas mais negras da história da nossa igreja, e não pensamos agora naquelas em que as perseguições se encapelavam, mas naquelas em que heresias assolavam. E por toda a parte, nas piores fogueiras do racionalismo e do sentimentalismo religioso, a Escritura tem permanecido aberta, lida, comentada. É a ela que os exegetas independentes têm permanecido, que em todos os tempos tem estado no centro do culto. Aqui ele vai discorrendo mais sobre essa crítica ao liberalismo. Nós temos aqui bastante assunto tratado, tem conceito dialético de revelação, a crítica ao liberalismo que eu falei, cristologias antigas e novo clima intelectual, retorno ao Jesus da história. Aqui vem um trecho bem grande aqui que aborda os estudos de Albert Schweitzer. Tem aqui, vamos lá, cristologia dialética com Karl Barth, cristologia de Fosdick. Tem bastante assunto. Ela é uma dogmática e ética cristã, uma teologia sistemática que aborda a questão da ética cristã. É um assunto difícil de se ver também. Então, creio que é uma boa teologia sistemática pelo custo-benefício, pelo valor, mas não para ser a sua primeira ou ser a sua única teologia sistemática. Então essa aqui foi a nossa 8ª indicação. A nossa 7ª indicação é essa aqui, ó, as Institutas de Calvino. Então, para aqueles que pensam, mas as Institutas de Calvino é uma teologia sistemática? Sim. Está aqui, ó, Calvino completou a primeira edição da obra em Basel, entre 1535 e 536. E essa aqui é a primeira edição das Institutas, de 1536. Então, nós temos nas Institutas de Calvino uma excelente fonte de conhecimento que foi escrita em 1536, mas tem muito assunto aqui que serve para os dias de hoje, mas de forma assim que assustadora. Nós temos na introdução, vem circunstância que o livro foi escrito, súplica pelos evangélicos perseguidos, acusações de antagonistas refutadas. Aí vem aqui, fala sobre alguns pontos da reforma. Aí vem o capítulo 1 da lei,
contendo uma explanação do decálogo, do conhecimento de Deus, do conhecimento do homem, da lei, do amor de Deus em Cristo, a exposição do decálogo, resumo dos mandamentos, justificação, do ofício dos usos da lei, justificação. Aí vem capítulo 2, fé, contendo uma explanação do credo, chamado apostólico. Capítulo 3, a oração, com uma exposição da oração do Senhor. Capítulo 4, dos sacramentos. Capítulo 5, demonstrar-se que os outros 5 estão, então, comumente considerados sacramentos, realmente não são sacramentos. Em seguida, mostra-se a que gênero pertencem. Aí vem capítulo 6, da liberdade cristã, do poder eclesiástico e da administração política. Então, é uma obra que eu, assim, pela qualidade dela, até essa obra aqui que eu tenho em mãos, ela é uma edição que foi muito bem feita, folhas amarelas, o tamanho da fonte é excelente para a leitura. É uma obra que eu recomendo, que faça parte da sua estante de leitura de estudos. Mas eu também não recomendo que seja a sua primeira ou a sua única. Se já tem uma das teologias sistemáticas que eu irei recomendar como as 3 melhores, se já tem uma das 3, essa aqui tem que ser a sua quarta, ou tem que ser, além de uma das 3, adquirir essa também para poder conjugar os estudos, comparar a visão de um teólogo com outro. Então, isso aqui é uma preciosidade que vale a pena. Mas eu não sou calvinista. Mas não precisa ser calvinista para estudar João Calvino. E não precisa ser arminiano para estudar Armínio. Entendeu? Então, a gente não tem que se prender a rótulos apenas na questão na hora de escolher o que estudar de teologia, porque nem todos os pontos de determinados teólogos que eu tenho em teologia sistemática, eu concordo com os pontos, mas a gente tem que saber fazer mediante a Bíblia, o que a gente tem de ensino na Bíblia, a nossa fonte central de posicionamento em relação a temas. Porque se na Bíblia não está batendo com aquilo até que a teologia sistemática, na visão de determinado autor, está defendendo, a gente tem que ter a Bíblia como inerrante, como a nossa fonte primordial de estudos. A nossa 6ª colocada é essa aqui, ó, As Maravilhas de Deus, de Hermann Bavinck. Elas, a gente pode... mas As Maravilhas de Deus é uma teologia sistemática. Nós não temos a dogmática reformada de Bavinck. Agora tem até o lançamento da Livraria da Família Cristã, que veio em 2 volumes, até que será completada por outros volumes. Mas essa aqui sim é uma teologia sistemática, e temos isso descrito bem aqui na contracapa, que diz: Hermann Bavinck é um dos principais teólogos reformados da história. Escreveu uma teologia sistemática de 4 volumes, a Dogmática Reformada, voltada para a academia. Anos depois, o grande pensador holandês resolveu escrever uma obra mais acessível, para que todo cristão pudesse familiarizar com as doutrinas centrais de sua fé. Ou seja, conhecer, como o título diz, as maravilhas de Deus. A obra é considerada por muitos a melhor teologia sistemática reformada de um só volume, tratando de temas que vão desde a revelação de Deus até a vida eterna. O autor consegue, de forma clara e envolvente, harmonizar a exposição bíblica, clareza argumentativa, exortação pastoral e, acima de tudo, um deslumbramento doxológico com o Deus Trino e suas obras, seja para introduzir a teologia reformada, seja para solidificar o conhecimento a respeito dela. Esta obra não pode ser ignorada pelo estudante sério das Escrituras. E aqui nós temos uma obra que ela é feita em folhas amarelas. Ela
Tem a fonte também muito boa. As margens, elas são normais, elas têm bastante conteúdo, sim. São por volta aqui de 730 páginas. E nós temos aqui, ó, no sumário, assuntos, nós temos 24 assuntos abordados, que vai desde o bem supremo do homem, o conhecimento de Deus, revelação geral, pecado e morte, pacto da graça, obra de Cristo, justificação, dom do Espírito Santo, chamado cristão, a vida eterna, a igreja de Cristo. Quer dizer, é uma obra que, como o nome próprio já diz, com certeza vai te deixar deslumbrado com as maravilhas de Deus. Eu até adquiri uma teologia sistemática agora de Hermann Bavinck em 2 volumes, mas ainda não chegou, senão estaria hoje aqui também fazendo parte desse review. Essa aqui foi a 6ª colocada, então agora nós temos a 5ª colocada, que é a Teologia de Alistair McGrath. É a Teologia Sistemática, História e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. Essa aqui é uma teologia sistemática que também tem um baixo custo. Ela tem, diferentemente de outras, uma pegada bem legal em relação à parte da história, a parte filosófica. Aqui nós podemos citar até nos capítulos iniciais, que ela diz na parte 1, principais marcos, períodos, temas e personalidades da teologia cristã. Aí ela fala aqui sobre o período patrístico, a Idade Média, o Renascimento, quer dizer, uma teologia sistemática abordando esses pontos históricos que às vezes não são abordados em outras teologias sistemáticas. Aqui, se você gosta de uma pegada histórica, essa aqui vai lhe atender bem. O período da Reforma e da Pós-Reforma, a Idade Moderna, até os dias atuais, aqui que aponta com 1750, fontes e métodos, aqui vem passo inicial, as preliminares, as fontes da teologia, conhecimento de Deus, natural revelado, filosofia e teologia, o início de um diálogo. Então, é uma obra que traz uma pegada bem interessante dessa parte, entendeu? Aqui, ó, nós temos o autor editou empenhos para assegurar que este livro se mantenha sempre o mais útil e completo possível, e por essa razão estão abertos a comentários e sugestões, principalmente aqueles derivados de experiências positivas em sala de aula. O que é importante de saber a respeito aqui é sobre isso que fala no ponto 2, as instruções para o professor, como usar este livro. Esta é uma obra teologicamente neutra, ela não defende quaisquer posições denominacionais específicas, apenas relata as críticas feitas a determinadas posições teológicas, embora ela mesma não faça críticas a ninguém. Não diz aos leitores o que devem pensar, apenas os informa sobre aquilo que tem sido cogitado na área teológica. Pelo fato de ser justa e equilibrada, é uma obra que dá oportunidade ao professor para construir sua própria abordagem ou visão a partir das bases que apresenta. Assim, o livro ajudará seus alunos a entender Barth, ou Tomás de Aquino, Agostinho ou Lutero, mas não exigirá que concordem com a posição de nenhum deles. Portanto, o livro busca colocar você, professor, na posição de interação com as fontes clássicas da tradição cristã, fundamentando no pressuposto de que seus alunos, por meio da leitura deste livro, tenham adquirido uma boa base sobre os temas discutidos. Então, aqui é uma teologia sistemática que ela não tem tantos assuntos abordados assim com profundidade como outras, principalmente como as 3 primeiras que eu irei indicar, mas para aqueles que já têm uma daquelas 3 primeiras, essa aqui é uma boa dica para complementar o que aquelas outras não têm um tratamento tão profundo. E até serve, sim, como uma teologia de entrada. Então agora nós vamos para a nossa 4ª colocada, que é a Teologia Puritana, de Joel Bick e Mark Jones, Doutrina para a Vida. É uma teologia sistemática que eu também
eu não indico para ser a sua única, mas sim uma acessória das outras que nós iremos indicar mais à frente. Por quê? Por causa que ela tem uma pegada muito voltada para a visão puritana, quase que mais prioritariamente para John Owen, que não isso que seja um fator desmerecedor, pelo contrário, eu já li livros sobre o Espírito Santo de John Owen, assim, são obras clássicas e de uma profundidade, de um ensinamento profundo que vale a pena sim fazer parte da sua biblioteca de estudo. E essa obra aqui fala que são mais de 500 mil de palavras falando sobre teologia puritana. Nós temos aqui, ó, que vem a palavra para conhecer, saber mais. O que é puritano? Quem foram os puritanos? Afinal de contas, para que me interessa saber sobre os puritanos? Aqui vem, a palavra puritano teve origem na década de 1560, de forma um tanto pejorativa, aplicada a pessoas que desejavam uma reforma mais abrangente e profunda na Igreja da Inglaterra. Embora alguns historiadores sociais entendam que se deva abandonar o termo por causa de várias formas, como foi empregado durante os séculos XVI e XVII, outros que se identificavam como reformados ou calvinistas defendem que se continue a usar os termos puritano e puritanismo. Aqui, vemos, aqui, ó. Este livro trata de teologia puritana. Seus capítulos examinam várias áreas da teologia sistemática do puritanismo. Já existem excelentes estudos sobre a teologia puritana. Alguns tratam dos puritanos em geral, outros se concentram na obra de um determinado teólogo puritano. Então aqui é uma excelente aquisição, são assim, a necessidade da regeneração. Abri aqui, ó, já vem aqui, ó, falando sobre a regeneração, abordando aqui John Owen, bem escrito aqui o nome dele, John Bunyan. Então é uma obra recomendadíssima para aquisição também. Agora, vamos chegar nas 3 primeiras, que são, na minha visão, as 3 melhores teologias sistemáticas de um volume. O que eu indicaria, o pulo do gato aqui é, se você já tem uma das 3, ou, não, quero adquirir. Adquire uma das 3, mas não deixe dessa, que não é um volume. São 2 volumes. Mas não deixe de que essa teologia sistemática aqui esteja ausente da sua estante. Ó. Teologia Sistemática de Augusto Hopkins Strong. São 2 volumes, você encontra nela um excelente custo-benefício, porque ela é muito em conta para se comprar. Nós temos aí disponível na internet, principalmente no site da Livraria da Família Cristã, por volta de R$100. Eu já vi esse livro, esses 2 livros, 2 volumes, até sendo vendido por R$ 89,90. Então, assim, pela qualidade da obra, da tradução, pela quantidade de material, ela foi até a minha primeira teologia sistemática que eu adquiri. Gosto de deixar bem claro, ela tem uma linguagem que é um pouco truncada. É uma linguagem, assim, para aqueles que ainda não têm uma teologia sistemática, eu não indico ela ser a sua primeira. Mas, para complementar, por exemplo, você tem uma das 3 que eu irei citar, para comparar o assunto tratado por Strong com uma das outras 3 que eu irei citar, é excelente. Até porque ela tem 2 volumes, ela estará tocando determinados pontos com maior profundidade, com certeza, do que as outras de um só volume. Então você pode ter ela como uma fonte de um aprofundamento de determinado assunto, e você consegue ter por um valor, um custo-benefício muito baixo. E aqui a abrangência que Strong trata é, assim, de uma beleza muito louvável, porque até tem um prefácio, está escrito aqui, prefácio de Russell Shedd.
ela, com certeza, quando eu tenho que fazer alguns estudos, eu dou uma olhada o que Strong tem a nos falar, porque é um complemento que, por mais que não tenha uma linguagem um tanto quanto mais fluida, é um complemento válido para que aquele estudante da palavra de Deus possa ter em sua estante. Então, esse aqui é o adendo, é o pulo do gato que eu estou deixando. E a nossa terceira colocada é a Teologia Sistemática de Louise Berkhof. Ela que é tida por muitos como a mãe das sistemáticas. E eu até posso comprovar que nas outras teologias sistemáticas que eu tenho estudado, eu costumo também sempre ver referência a Berkhof. Ele é um teólogo muito respeitado, tanto no meio da literatura, que eu vou recomendar as duas mais à frente, que tem muita recitação a Berkhof, é muito adotado pelos irmãos presbiterianos. No caso, eu sou da Igreja Batista, mas a gente também vê nessa obra aqui preciosidades que merecem os nossos estudos. Por mais que a gente não concorde com todos os pontos adotados e defendidos por Berkhof, é válido sim, muito válido, estudar essa aqui, que é uma obra muito bem elaborada por Berkhof, bem abrangente também. E nessa teologia sistemática aqui, vou citar aqui, ó, no sumário, nós temos a doutrina de Deus, que é a primeira parte. Nós temos aqui a segunda parte, a doutrina do homem com relação a Deus. Vem a terceira parte, a doutrina da pessoa e a obra de Cristo. Na quarta parte, a doutrina da aplicação da obra de redenção. Quinta parte, a doutrina da igreja e dos meios de graça. Sexta parte, a doutrina das últimas coisas. Então, é uma obra que ela tem muitos admiradores, não apenas do meio da igreja, no meio dos presbiterianos, no caso. Vem aqui, ó, a cognoscibilidade de Deus. Deus incompreensível e, contudo, cognoscível. Tem essa parte aqui que é bem interessante, que ele diz: a igreja cristã confessa, por um lado, que Deus é incompreensível, mas também, por outro lado, que ele pode ser conhecido e que conhecê-lo é um requisito absoluto para a salvação. Ela reconhece a força da questão levantada por Zofar. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11:7. E ela percebe que não tem resposta para a indagação de Isaías. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Isaías 40:18. Contudo, ao mesmo tempo, ela também está atenta à afirmação de Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Ele regozija no fato de que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. 1 João 5:20. Então aqui nós verificamos umas abordagens dando os primeiros passos na dissertação sobre a cognoscibilidade de Deus. Conhecimento, de Deus. É uma obra que temos as folhas brancas, as letras elas são pequenas, as margens são normais e dá para ver que é para poder compilar bastante conteúdo
dentro dessa obra. São por volta de 720 páginas. Diz aqui, Dr. Luiz Berkoff, 1873 a 1957, nascido na Holanda, emigrou para os Estados Unidos e tornou-se um dos mais notáveis teólogos do século XX. Foi presidente e professor do Calvin Theological Seminary, em Grand Rapids, Michigan. E na contracapa, nós temos dizendo que a editora Cultura Cristã tem se notabilizado e se tornou referência por suas excelentes publicações, especialmente na área da teologia. Aqui no final diz: na verdade, outras publicações têm surgido na mesma área, mas nenhuma mostrou as qualidades, a abrangência e profundidade que fizeram desta teologia sistemática mais usada em nosso país. É por isso que, com grande satisfação, a representamos aos seus leitores e pesquisadores, com a certeza de que novas gerações de estudiosos das Escrituras serão formados sob sua benéfica influência. Então, é uma excelente teologia sistemática. Eu trago ela na terceira posição, porque agora vamos conhecer quem são as duas melhores teologias sistemáticas, na minha opinião. Sendo que as duas eu posso dizer que entre qual que é a primeira e qual que é a segunda, poderia haver ali mudança de posição, e no critério, se eu fosse dizer, essa aqui para mim é a que eu indicaria para comprar sendo a sua primeira teologia sistemática, sem ser a introdutória, para fazer parte dos seus estudos. Pode variar entre uma e outra, mas para não dizer que eu estou em cima do muro, essa aqui é a segunda. Millard Erickson. Ela que por muito tempo foi tida como a principal fonte, até para o Seminário Batista do Sul, onde eu faço, e depois foi levantado que ela foi com base de estudo substituída pela primeira posição que eu vou trazer. Mas essa teologia sistemática aqui, ela é muito boa em um ponto de que eu realmente, pelos pontos que o autor ele toca e se posiciona, eu concordo muito em muita coisa com a posição dele. É um pastor batista e ele também, dentro da sua sistemática, ele traz os outros posicionamentos dos outros autores, as outras interpretações de determinadas doutrinas. Ele dá o seu posicionamento, mas deixa bem clara a situação que está sendo estudada ali, posta, pontua cada visão e deixa você entendendo não apenas o posicionamento dele, mas o porquê do posicionamento dele em relação aos outros posicionamentos. Então, uma excelente obra. Eu adquiri ela depois de já ter iniciado os estudos daquela que eu vou indicar como a primeira. Por isso que até a outra eu coloco como a primeira colocada, porque eu tenho mais minutagem com ela, contato com ela, sendo que essa aqui é muito indicada assim, de olho fechado. Pode adquirir, não vai se arrepender, vale cada centavo. O custo-benefício dela, ela toca as doutrinas com esses posicionamentos bem discorridos, e esta teologia de Millard Erickson, ela é uma teologia muito bem aceita em várias denominações, por causa que ele consegue ter uma abordagem trazendo os posicionamentos diferentes das denominações, o seu posicionamento, e fica uma ótima opção para tanto quem seja pentecostal também fazer uso dela, tanto quem seja
presbiteriano, metodista, batista, assembleiano. É uma teologia sistemática que vai lhe atender muito bem, caso queira ter a teologia sistemática que vai abordar vários posicionamentos, vai te dar uma explicação bem condizente com a Bíblia. Então, essa aqui do Millard Erickson, com certeza você não vai errar. Aqui nós temos um ponto que eu parei aqui com o marcador para poder trazer um resumo do capítulo, que ele diz aqui, ó, a triunidade de Deus, a Trindade. A Bíblia não ensina explicitamente a visão trinitária de Deus, mas os ensinamentos de que Deus é um e de que as três pessoas são Deus claramente implicam essa concepção. O cristianismo é a única grande religião que faz essa afirmação acerca de Deus. Numerosas tentativas têm sido feitas para se compreender esta verdade tão profunda. Algumas levaram a distorções dessa doutrina tão importante. Mesmo que nunca consigamos entender plenamente a difícil doutrina da Trindade, há analogias que podem nos ajudar a compreendê-las de forma mais abrangente. Vários teólogos evangélicos argumentam que o Filho e o Espírito Santo são eterna e inerentemente subordinados ao Pai em autoridade. Outros, entretanto, afirmam a igualdade eterna de autoridade, mas uma subordinação temporária do Filho e do Espírito. Adequadamente entendida, essa doutrina tem implicações práticas profundas para a vida cristã. Aqui ele tem o entendimento de que não há subordinação, mas à frente lá ele vai discorrer. Mas aqui ele está falando sobre teólogos que entendem essa subordinação. E dentre eles está o Gruden, que mais à frente a gente vai abordar esse ponto. E a parte interessante é até o sumário. O sumário não tem várias páginas, várias divisões, mas é bem abrangente. Ele não quis fazer essas muitas divisões. São 12 partes. E na parte 1, o estudo sobre Deus, a 2, o conhecimento de Deus, como é Deus, o que Deus faz, a humanidade, o pecado, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o Espírito Santo, a salvação, a igreja, as últimas coisas. E dentro de cada deste ponto que eu citei, tem as suas subdivisões. Então é uma ótima teologia sistemática. Não deve nada para aquela que eu vou trazer como a primeira colocada, porque essa que é a primeira colocada, na minha opinião, ela é a teologia sistemática de Wayne Gruden. Muito eu posso afirmar que o que me levou a colocá-la na primeira posição é em si o fato de que eu já venho estudando ela há algum tempo. Então, após eu terminar o estudo dela completo, eu quero fazer com a de Millard Erickson. Então, pelo fato dela estar me agradando muito nesse estudo, e é um certo consenso também que são as duas melhores teologias sistemáticas disponíveis no mercado, nós de um só volume, eu trouxe a de Gruden como a primeira colocada, sendo que eu já trago a polêmica que foi até abordada na minha leitura de Millard Erickson sobre a subordinação de Jesus ao Deus Pai, ali subordinação do Espírito Santo, que o Gruden entende nessa situação de haver a subordinação. Então é um ponto que é polêmico no posicionamento dele. Ele também, dentro dos seus estudos, traz entendimento continuista. E nesse ponto também tem muitos que não concordam com ele. Eu já venho
por esse entendimento também de Gruden. Então, talvez até seja um ponto positivo que muitos veem como negativo. E é uma linguagem muito boa, a linguagem que ele utiliza, a forma que ele traz a teologia sistemática, é uma teologia sistemática que ele argumenta que pode ser lida por pontos, por capítulos, mas não obedecendo a sua ordem, e isso não vai comprometer o seu entendimento. E já de antemão digo que essa versão que eu tenho aqui já é uma versão que foi atualizada com cerca de, pela informação que eu levantei no próprio site da editora Vida Nova, com cerca de 200 e poucas páginas, trazendo assuntos como ordenação pastoral de mulheres. Ele traz alguns assuntos que ele disse que preferiu trazer nessa nova sistemática, até para pontuar que são assuntos mais contemporâneos, porque até o que tem de adição, nós podemos levar em consideração que são os vários anos já de que ela foi lançada e que ela se mantém sendo publicada por meio dessa edição que já é bem antiga. E nós temos aqui, cadê? Primeira edição aqui traz como no ano de 1999. E no site da editora Vida Nova diz que ela é a teologia sistemática mais vendida no país. Então, se nós temos uma teologia sistemática que tem já, ao longo desses anos todos, caído na graça do público estudioso da palavra, então nós temos que sim valorizar estas obras que são feitas para trazer luz e entendimento à sistematização da teologia. E o Wayne Gruden, ele tem uma linguagem que é muito, muito fluida, é uma linguagem, uma forma de abordar a sistematização da teologia de uma forma muito facilitadora para aqueles que são meros estudantes, não são da academia e que desejam se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Então, essa teologia sistemática aqui, com certeza, teologia sistemática atual e exaustiva de Wayne Gruden, que agora já conta com a sua nova versão, ela vai sim atender muito bem às suas expectativas. E naqueles pontos que, porventura, a gente não concorde com o autor, não adianta. Ah, mas ele colocou a do Gruden como primeira posição, mas tem muitos pontos polêmicos. Não vai ter uma teologia sistemática que você vai concordar 100% com tudo aquilo que o autor traz. Então, dentro desses conjuntos todos apresentados aqui de teologias sistemáticas, em relação a custo-benefício, vai estar levando uma obra que vai lhe atender muito, e não se trata de uma obra de vários volumes, é uma obra de um volume só. E fica aqui a nossa recomendação desta, que, ao meu ver, é uma das melhores teologias sistemáticas disponíveis. E dentro dessas que eu trouxe, essa e a do Millard Erickson são as duas que têm maior concordância, de leituras mais agradáveis. Assim concluímos mais um review, mais uma explanação aqui sobre livros relevantes. Para aqueles que ainda não conhecem o restante dos conteúdos que temos no canal, antes de sair, vai lá, dá uma olhada, temos outros reviews, temos mensagens, estudos bíblicos,
tenho certeza que vai ser edificado pelo restante dos conteúdos disponíveis aqui no canal. Para aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixa seu like, deixe seu comentário sobre alguma dessas 10 teologias sistemáticas, caso você já teve contato com elas, ou se tem alguma indicação para fazer de alguma outra teologia sistemática que nós não abordamos aqui, deixa aí no seu comentário essa sua indicação. Então, fiquem todos na graça e na paz de Cristo. Ainda está aí? Está fazendo o que aí? Vai pegar uma teologia sistemática também para estudar?